Eu vou pedir, por favor. Galera, quem conseguiu fazer a atividade que eu postei lá? Eu. Eu. Oh my God. Eu. Very good. Students, do you have doubts about the vocabulary? Tiveram alguma dúvida sobre o vocabulário? Nenhuma. No doubt. Because, students, this vocabulary is very easy for you. So you need to try to understand. Oh my God. I can't believe. Okay. You have to try to understand. So today I wanna just explain about the some words. Eu perguntei aí se vocês tiveram alguma dificuldade em relação ao vocabulário. Me disseram que não. Olha só, tia, por que a gente trabalha mais a parte de tradução e interpretação de texto? Galera, a partir do ensino médio, a gente faz uma revisão de toda a estrutura gramatical que a gente estuda. É por isso que muitos alunos falam, mas eu estudo o verbo to be do sexto ao terceiro ano do ensino médio. Sim, não é só o verbo to be, mas a gente estuda. Quando chega no primeiro ano, quando chega no ensino médio, a gente dá ênfase mais às traduções e interpretações de textos, porque é preparando vocês para fazerem provas, avaliações onde vocês deverão ter a prática da leitura, da interpretação. Eu costumo colocar mais textos biográficos. Vocês têm mais facilidade do que com textos técnicos, ou seja, se eu pegar um texto da área de medicina, lá vai ter vários termos médicos, termos que é próprio da área da medicina, que a gente vai ter uma certa dificuldade de entendimento devido a gente não conhecer tanto o vocabulário. É claro que a gente vai entender. Tia, e nas provas, como é que é? A gente vê muito nas provas assuntos relacionados à atualidade, né? Então, quando a tia coloca um texto desse, eu sei que vocês não terão dificuldade de entender, porque igual a gente sempre conversa, não vão se prender a uma palavrinha. Eu não sei o que significa a palavra friendly. Então, eu não vou entender o texto, eu vou parar bem aqui. Não, não é. É tentar entender o contexto. Está falando sobre o quê? O texto está falando sobre o quê? Então, a gente vai fazendo isso, por isso que a gente trabalha mais a questão de tradução e interpretação de texto. Ok? Eu vou pedir, por favor, que um voluntário aí possa fazer a leitura para a gente. Just in English, please. Um voluntário aí, por favor. Um menino ou uma menina. Por gentileza. Quer que eu leia, professor? Please. Brazil is a large country and is rich in natural resources. People in Brazil are friendly and like to help. There are beautiful places to visit and good restaurants. The Brazilian food is one of the best in the world, especially the barbecue. Brazil has problems like any other country: violence, poverty, corruption, and so on. Brazilians are known for their determination and don't give up too easily. When things are tough, they usually say, "I'm Brazilian and I will never give up." Soccer is part of the culture and almost everyone loves it. Watching a soccer game is like going to a party. Ok. Raniele, are you okay? Aham.
Did you do the homework? Anong Tainá? Raniel, did you do the homework? Você fez o dever de casa? Fiz. What did you understand about this test? O que você entendeu desse texto? Poucas coisas. Fala aí pra gente o que você entendeu. Calma aí, tia. Raniel? Let's go, girl. Students, enquanto a Raniel não pega lá o caderno dela, eu vou pedir, por favor, que um outro aluno aí me diz aí o que entendeu desse texto. Cauã, o que você entendeu do texto? Tia, Oi. eu entendi que o Brasil ele é um país muito grande e que tem vários problemas como violência e corrupção e mais um monte de coisa. Mas um monte de coisa. Que tipo de um monte de coisa? Pobreza What else? e tem várias coisas boas também. For example? Por exemplo, que ele tem muitos recursos naturais. Ok. Um outro aluno aí, por favor, que possa... Thank you so much, Raniele. Um outro aluno aí que possa falar para a gente um pouquinho mais sobre esse texto, para que eu possa fazer as perguntas que eu quero fazer. Let's go, students. We don't have a lot of time. Come on. Other student, please. Outro aluno aí, por favor. Hello. Students, are you okay? Cauã, Emily, Brian. O que entendeu do texto? Isso. Que o Brasil é um país grande e rico em recursos naturais. As pessoas no Brasil são amigáveis e gostam de ajudar. Tem bastante lugares bonitos e bons restaurantes. A comida do Brasil é uma das melhores no mundo, especialmente o barbecue. E o Brasil tem problemas como qualquer outra country. Country é o quê? País. Como qualquer outro país, violência, poverty, esse daqui, poverty. Students? Poverty é pobreza. Pobreza, corrupção e entre outros. Brasileiros são conhecidos pela sua determinação e não desistir tão facilmente. Coisas que usualmente falam são eu sou brasileiro e eu nunca desisto. Futebol é parte da cultura e a maioria
gosto disso. Assistir futebol é como é uma festa. Uhum. Pessoal, Acho que eu durante muito entendi. tempo, o Brasil foi conhecido como o país do futebol, né? Hoje, como que vocês acham que está sendo essa visão? Como é que os outros países veem o nosso país? De acordo com o texto aí, falando aí de mais ou menos descrevendo como é que é o nosso país, como é que vocês acham? O Brasil, ele é considerado o país do carnaval, né? E do futebol, porque durante muito tempo essa foi registrada a característica do Brasil, que o Brasil tinha mulheres bonitas, bons jogadores e um excelente carnaval. Só que nós também nos destacamos pela medicina, só que não é sempre divulgado, né? Mas nós temos excelentes cientistas aí, excelentes artistas, e isso não é mostrado. Vai mostrando sempre a parte ruim do nosso país. Eu quero que vocês me digam qual seria uma palavra aí do texto que daria característica ao nosso país. O que vocês acham? Como é que vocês acham? Por exemplo, se eu não sou daqui, eu sou de um outro país e um de vocês fosse me falar, o Brasil é isso. Como é que qual seria essa característica principal que vocês me falariam do nosso país? Corrupção, Churrasco. tia. Churrasco, Porque eu tia, acho que passa muito no churrasco. jornal. Aí as Oi? pessoas. É festa em dois quintos. Só um pouquinho, um de cada vez. Beautiful, tia. Bonito. What else? O que mais? Barbecue. O barbecue, né? O churrasco. O que mais? Raniele? Larissa, desculpa aí, termina aí o que você estava falando. Ah, tia, eu acho que corrupção é uma palavra que todo mundo acha, né? Porque passa muito no jornal que tem muito corrupto no país, os políticos lá, aí todo mundo vê nosso país assim. Uhum. What else? Friendly. Friendly. Você acha que as pessoas realmente têm esse calor humano? Realmente são amigos? A maioria das pessoas que eu vi, acho que tratam bem pessoas que vêm de fora. Quer dizer, buscam tratar o melhor possível. Dá uma boa impressão ao país. Isso é uma característica própria do brasileiro. Eu tenho uma amiga que foi para a Europa o ano passado e ela falando para mim, ela falou assim, nossa, como eles são mal educados. E aí eu falei, nossa, como assim? Ela, não, eles passam, a gente tem o hábito de pedir licença, eles vão esbarrando na gente assim, eles não pedem desculpa, não falem nada. E a gente sente essa diferença. Galera, nós temos uma tendência... Ah, não vou falar não, deixa eu falar depois. O que mais? O que mais que vocês acham que caracteriza o nosso país? A comida. Comida. O que mais? Vocês já falaram, por ser um país bonito, a Soccer. comida, por ser um país onde as pessoas realmente são amigas, né? O que mais? Ponto turístico também tem aqui também. Por ser um país muito bonito, né? Tem vários pontos turísticos. What else? O que mais? Oi? Liga o microfone aí, Amandinha. A violência. A violência. O que mais? Baile funk. As festas. O que mais? What else, student? O que mais? Galerinha, Cultura. a cultura. Olha só, nós somos um país, um dos países que menos lê. Galera,
outro dia não, eu sempre vejo essa frase, quanto mais eu estudo, menos eu sei. Ou seja, eu tenho um leque enorme de conhecimento que eu preciso buscar todos os dias. Todos os dias nós devemos aprender alguma coisa. E tem que ser para que a gente possa construir um país melhor, para que a gente consiga ser mais justos, para que a gente consiga acabar mesmo, ou pelo menos diminuir ou tirar o nosso país dessa estatística do país, um dos países mais corruptos que tem aqui. Eu estava assistindo agora uma reportagem do secretário de saúde do DF que foi preso falsificando os testes de Covid. É brincar com a vida humana. Então, que país é esse que não valoriza essas pessoas, essas mesmas pessoas que dizem aí no texto que eu sou brasileiro e não desisto nunca? Então, assim, nós, quando a gente fica insistindo com vocês, galera, estuda, 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 não porque estudar é bom eu ficar lá 4 ou 5 horas. Não é bom, não, é ótimo, é maravilhoso. É você ter consciência, você ter sua consciência enquanto cidadã, que você precisa mudar a realidade desse país. Eu ontem, preparando a aula de vocês, eu fui fazer uma pesquisa. Eu quero que vocês depois que passar as avaliações, agora eu quero que vocês foquem apenas nas avaliações de vocês, que vocês façam uma pesquisa, como é que está o nível de desigualdade social no nosso país. Durante a pandemia, as pessoas que eram ricas, elas conseguiram ficar mais ricas ainda. E as pessoas que eram pobres, ou seja, elas estão em condições piores. A gente reclama, eu não tenho tal coisa, eu não tenho tal coisa, mas a gente precisa se colocar no lugar de quem não tem nada. E a gente não pode simplesmente se fechar no nosso mundo e achar que meu mundo se acaba aqui, que o mundo é fechado aqui para mim. Eu sempre ensino para as minhas filhas o seguinte: não olhe apenas para o seu próprio umbigo. Olha para um país que precisa de você, que precisa mudar a saúde, que precisa acabar com essa corrupção, que precisa ter, as pessoas precisam ter uma visão melhor, mas antes a gente precisa melhorar esse país para que nós possamos viver melhor aqui. Eu sou brasileiro e não desisto nunca, não é porque eu não quero desistir, né? É porque eu tenho essa força, eu preciso ter essa força, eu preciso mostrar que o país não é bom só no futebol, só no carnaval, só as mulheres bonitas. Não é assim. Né? Então, a gente precisa ter essa preocupação social por trás. Eu preciso saber, quando eu olho para vocês, um dos melhores dias que eu olho para vocês com uma visão diferente é no dia das avaliações de vocês. Quando eu digo que as minhas aulas, eu prefiro conversar com vocês, é porque eu gosto de trocar ideias, né? Eu gosto de saber como é que vocês estão do outro lado aí. E no dia das avaliações de vocês, eu gostava demais de chegar na sala e ver o silêncio que estava. E eu costumava dizer, eu falava, era Oliana, minha amiga de corredor, e eu dizia para ela: Oliana, aí são futuros advogados, são futuros professores, e são assim, a esperança que a gente precisa acreditar num país melhor. Eu fico muito decepcionada, eu fico muito chateada quando eu vejo passar esse tipo de coisa. Alguém que tem coragem de falsificar um teste de Covid, ele não se coloca na condição de que pode acontecer comigo. Pode acontecer comigo, né? É brincar com a vida das pessoas. Então, que país é esse? Que país é esse que brinca com a vida das pessoas como se não tivesse a menor importância? Tá? Eu já recebi aqui a notificação de que faltam 10 minutinhos e eu quero agora conversar com vocês. Eu quero perguntar para vocês o seguinte: não vai dar para a gente ir em ordem alfabética, mas diante de tudo isso aí que foi mostrado do nosso país, eu quero que vocês me digam, se vocês tivessem a oportunidade hoje de mudar, o que é que vocês mudariam? A João? corrupção. A corrupção, A o que é que você... violência. Mudava o governo todo.
É? Emily, por que a violência? Porque a cada esquina que você vai, tem alguém agredindo alguém, ou um pai de família agredindo a mãe dos filhos. Isso é muito errado, porque ao invés de ele estar dando exemplo para a família e para os filhos, ele está agredindo, ensinando os filhos que para o filho isso vai ser certo, sendo que não é. Borels, quem mais? Eu acho Acho que que corrupção mesmo. mudaria principalmente a proteção contra as mulheres, porque Preconceito também. sempre foi muito fácil a proteção contra as mulheres aqui no Brasil. E Eu agora mudaria a muito cultura. mais, galera. E agora muito mais. Olha só, esse isolamento social, o índice de feminicídio está altíssimo. Está altíssimo. E eu estou falando de violência de um modo geral, tá? Mas especificamente sobre feminicídio, que vocês estão falando de violência aí. Galera, isso é muito sério. Isso é muito sério. Isso não é brincadeira, tá? What else? O que mais? Como eu já falei, eu mudaria a cultura do brasileiro. Preconceito. Aqui é triste. Porque, assim, a gente tem a cultura de que... os caras têm a cultura, né? Ah, eu vou fazer isso porque não vou ser punido. Aí, se eu furar a fila ali da lotérica ali, não vai dar nada. Então a gente tem uma cultura meio que errada, né? De fazer as coisas. A gente não pensa muito no próximo. Por mais que o brasileiro seja solidário, a gente não pensa muito. Aquilo que me favorece, né? Eu acho que o outro é corrupto, mas eu gosto de furar a fila, eu quero ser o primeiro a atender, a ser atendido, né? É Acho que isso? o maior problema do brasileiro é justamente isso, é a cultura do julgar e não querer ser julgado, né? Aham. É exatamente isso que acontece. Eu mudaria. Quem mais? Quem mais? Alguém aí? Vou fazer pergunta. Quem mais? Eu acho que mudando a corrupção, né? Uhum. As mudanças em geral vêm daí, quando a corrupção acaba. A mudança principal. Quem mais? Galera, essa palavrinha bem aqui, ó. Conseguiram identificar aí? Que a tia marcou? Sim. Sim? Beleza. Como é que você se considera em relação a essa palavra? Ué, eu sou amigável, né? Essa palavra aí pra mim é verdade. É? Você é uma pessoa prestativa? Depende, eu não sei o que é prestativo. Você é solícito, eu estou precisando de você para me ajudar em alguma coisa e você vai dizer, eu preciso que você me empreste uma caneta. Você vai dizer assim, tia Tainá, eu tenho duas, eu vou te emprestar uma. Isso é uma pessoa ser solícita, uma pessoa que gosta de ajudar, uma pessoa que se dispõe a ajudar o outro. Ah, eu acho que eu sou, né? É? Eu vi que muitos alunos, galera, eu faço parte de 21 grupos aí de estudantes, das turmas todas, e eu vi que muitos de vocês compartilharam, eu achei muito lindo, muito, 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 falando sobre o Hemocentro. Alguém de vocês compartilhou aí? O Colocou nos Hemocentro? do Hemocentro, que está com baixíssimo ah, banco de sangue lá, assim, está em estado crítico, as pessoas não estão indo doar sangue. Alguém de vocês viu isso daí? Eu vi, Eu tinha tia. visto. Das pessoas. Viram? Olha só, eu acho assim, a gente precisa, igual vocês falaram, eu gosto de conversar com vocês, essa ideia que vocês têm devido à visão de mundo que vocês têm, e isso é muito bom. Pessoal, eu não posso, eu sempre digo assim, eu não vou mudar o mundo,
Eu posso mudar, sim. Eu posso ser essa gotinha que vai começar a fazer a transformação naquilo que eu quero de melhor, que seja na saúde, que seja na educação, que seja na segurança, que seja esse eu não desisto nunca. A gente tem que se colocar sempre no lugar do outro. Eu não quero desistir, o outro também não. Então, assim, quando a gente fala de um país, ele não pode ser caracterizado apenas pelas coisas ruins que o nosso país tem. Igual está falando o texto, que é igual a qualquer outro país, mas que a gente tem que mudar a nossa realidade. Então, assim, somos amigos, e precisamos continuar sendo para que a gente levante esse país da melhor forma. Semana que vem, galera, tem alguma dúvida em relação a alguma palavra, em relação a alguma coisa assim? Não? Não, senhora. O texto lá da prova de vocês, agora falando da nossa avaliação, faltam só 2 minutinhos de aula. O texto lá da prova de vocês é um texto fácil, tá? Dentro desse texto, a gente destacou lá as características a parte gramatical, a parte dos verbos e adjetivos. Por exemplo, se eu pedir para vocês tirarem algum adjetivo daqui alguns adjetivos, vocês saberão falar sobre isso. Então, lá na nossa prova, vai ter a parte da estrutura gramatical e a parte da interpretação de texto. Se tiverem alguma dúvida, se eu tiver tempo, antes de vou colocar lá todo o conteúdo, porque nós temos os conteúdos que nós trabalhamos desde o dia 26 de maio, que foi quando terminou o nosso primeiro trimestre, até a semana passada, tá? A nossa prova está super fácil, mas eu quero pedir para vocês, estudem, galera, estudem, porque esse país que vocês me falaram aí, precisa muito de vocês. Ok? Doubts, students? Ok. Ok. Engraçado porque falando sobre o país, eu fiquei tão decepcionada, galera, eu fiquei tão chateada quando eu assisti hoje de manhã a questão da falsificação dos testes, porque eu estava passando muito mal, eu estava com muita dor de cabeça. Eu vou fazer esse teste. Aí a gente fica na dúvida, né? Você vai ou não vai? Como é que a pessoa brinca com a saúde do outro desse jeito? Com a vida do outro desse jeito, né? Então, é esse país aí que vocês precisam melhorar. Certo? Certo. Vão tirar 10 na prova? Bora. Muito bem. Galera, quem ainda não mandou as atividades, olha só, nós já temos a nota do projeto, os 4 pontos do projeto, e a prova, 4